céus, o reino dos céus, é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e os mandou para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dá-vos o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta, e também na hora nona, e fez o mesmo, dizendo: ide para a vinha, e eu vos darei o que é justo. Aleluia. Igualmente cerca da hora 1/10, saiu, achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes, eu gostaria também de ler um versículo, os irmãos não precisam abrir, mas no capítulo 10 de Lucas, só o versículo 2. Amém. O versículo 2 diz assim: e dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amados, como nós começamos a ler aqui, Jesus, ele sempre expressava o reino dos céus de uma maneira material, mostrando, figurando alguma coisa que todos bem conheciam, Então todos sabiam, de homens que saíam para contratar trabalhadores para a sua vinha, para a sua seara, e eles saíam de madrugada, Não é como hoje que as pessoas têm o seu emprego garantido e o patrão não tem que sair correndo atrás de ninguém, porque toda manhã o trabalhador ali está preparado, sabendo da sua obrigação, muitos madrugando, madrugando para ir ao seu trabalho. Mas aqui nós vemos Jesus expressando que aquele Senhor se madrugou, ele saiu pela madrugada, e ele encontrou, saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha, e ele ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, e os mandou para a sua vinha. Então ali ele chamou aqueles homens, encontrou aqueles homens, e falou: olha, vou te pagar 1 denário pelo dia todo de trabalho. E aqueles homens, muito satisfeitos, estavam com o seu ganho garantido, eles aceitaram ganhar 1 denário por aquele dia. Então eles estavam muito felizes, porque sabiam que no final do dia eles iam levar o alimento para a sua casa, para os seus filhos. Mas aconteceu, amados, que aqueles trabalhadores não foi suficiente, irmão. Foi necessário que aquele senhor saísse e procurasse mais. E ele saiu na terceira hora, 3 horas depois, a primeira hora do dia, que ele, creio que era 6 horas da manhã. E então ele saiu na terceira hora, 3 horas depois, E ele falou com aquele, cerca da hora terceira saiu e viu que ali estavam outros. Eles não estavam ali, eram outros ociosos. Eles estavam ociosos, eles estavam tementes, eles estavam com medo de não conseguir nada.
nenhum trabalho para levar algo para a sua casa. E ele chegou, mas por que vocês estão aqui ociosos? Porque ninguém nos contratou, por isso nós estamos aqui. Não, então vão lá para a minha vinha, e eu darei a vocês o que é justo. Agora não disse que daria um denário, como falou com os primeiros. Falou, eu vou dar a vocês o que é justo. O que seria justo? O salário de um denário menos 3 horas. Isto é justo, né? Mas ainda não era suficiente. E ele saiu à 6ª hora. Agora ele saiu ao meio-dia, né? Encontrou outros, e pela mesma forma, o que vocês estão fazendo aqui ociosos? E ele falou, olha, ninguém nos contratou, por isso estamos aqui. Não, então vão lá para a minha vinha e eu vou dar a vocês o que é justo. E na hora 9, a mesma coisa, 3 horas da tarde. Vai lá para a minha vinha, vocês estão ociosos, né? Vocês estão aí, não conseguiram nada, sim, nós estamos ociosos. Vai lá para a minha vinha e eu vos darei o que é justo. O que seria justo? Um denário menos 9 horas. Uma parcelinha de um denário. Mas diz que aquele senhor saiu na hora 1/10, na última hora. E ele chegou na praça, igualmente cerca da hora 9, 6 e da hora 9. Ao anoitecer, porque, aqui ó, no versículo 6, igualmente acerca da hora 1/10, saiu e os achou ali os que estavam, e perguntou-lhe, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Agora observa, irmãos, que aquele senhor, você diz que por que estão aqui ociosos o dia todo? Porque aquele senhor havia visto aqueles homens ali o dia todo, né? Por que vocês estão aqui o dia todo sentados aqui, ociosos? Porque ninguém nos contratou. Não, então vocês também vão lá para a minha vinha e eu vos darei o que é justo. Eles iriam receber apenas 1 hora. É a justiça, né? Mas ao anoitecer, aquele senhor falou com o seu mordomo, olha, vai acertar com aqueles homens, né? Você vai pagar 1 denário cada um, mas você vai começar dos últimos até os primeiros. Então aquele mordomo chamou aqueles que trabalharam apenas 1 hora, chamou aqueles que começaram a trabalhar na hora 1/10, e entregou a eles um denário. Algo certamente aconteceu ali no meio deles. Aquele que recebeu 1 denário por 1 hora de trabalho ficaram felizes da vida. E aí chamou aqueles que chegaram na hora 9, e pela mesma forma foi pago a eles 1 denário. Eu fico imaginando como estavam aqueles que começaram a trabalhar o dia todo. E quando chegou aqueles que trabalharam a hora 6ª, e também foi pago a eles 1 denário. Aqueles que chegaram a hora 3ª, né? Foi pago a eles 1 denário. Agora o mordomo iria acertar com aqueles que começaram a trabalhar na 1ª hora, às 6 horas da manhã. E o mordomo chegou e entregou 1 denário a cada um deles. Aquilo ali houve uma comoção, houve uma revolta. Uau! O que é isso? O que está acontecendo? Nós trabalhamos o dia inteiro. Nós trabalhamos, nós suportamos o calor do dia inteiro, o cansaço, a fadiga. E agora nós estamos recebendo o mesmo que recebeu aqueles que chegaram ao anoitecer. E aquilo chegou aos ouvidos
do senhor da vinha. E quando o senhor da vinha chegou perante eles, eles falaram com ele, né? E vindo então os primeiros, pensaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário. E ao receber, murmuravam contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, né? Não estou agindo com injustiça. O que nós combinamos? Nós não combinamos que eu te pagaria a vocês 1 denário cada um? Não é isso que nós combinamos? Sim, mas o Senhor o igualaste a nós. E aqueles que chegaram, né, à 3ª hora, à 6ª hora, à 9ª hora, à 1/10ª hora, o Senhor pagou a eles 1 denário cada um. Isso não é justiça. Eles questionaram, né? Mas o Senhor, ele falou, o Senhor daquela vinha, disse a eles: toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a estes últimos tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Aleluia! Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aleluia! A justiça, como eu falei, seria cada um receber parcelado. Receber por 9 horas de trabalho, receber por 6 horas de trabalho, receber por 3 horas de trabalho, receber por 1 hora de trabalho. Mas isso é a justiça. Mas o Senhor disse: toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar tanto a estes últimos como a ti. Não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Amados, a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a razão porque não somos consumidos. Nós não vamos receber nada pela justiça. É pela bondade do nosso Deus, é porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é compassivo, é porque Ele está enviando trabalhadores, né? Ele está buscando trabalhadores para a sua seara. Como eu li em Lucas no capítulo 10, versículo 2, Jesus falando: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia! Muitas pessoas dizem que Deus não precisa de nós. Hoje mesmo o Geraldo estava conversando com o motorista, né? E o Geraldo estava falando: Deus não precisa de nós. Errado. Como Deus não precisa de nós, né? Se Ele pagou um preço tão caro por nós. A Bíblia diz que não foi com prata e com ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de um cordeiro imaculado. Como alguém pode pagar tão caro? Pagar com a própria vida por aquilo que ele não precisa. Amados, Deus precisa de nós, porque o Evangelho foi entregue aos homens. Deus precisa de mim, Deus precisa de você, porque os anjos não podem descer e pregar. Os anjos não podem descer da glória e pregar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, as almas estão morrendo, estão perecendo, e Deus está precisando de cada um de nós. Aleluia! Aleluia. Porque o Evangelho foi entregue aos homens. Aleluia! A Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos atentam, os anjos desejam pregar o Evangelho, mas não podem. Aleluia! Eu fico imaginando como ficou aquele anjo de chegar e ver Cornélio, né?
E veio o centurião Cornélio lá, orando, fazendo esmola, entregando dízimo, construindo congregações, distribuindo cestas básicas. Um homem bondoso, um homem misericordioso, um homem compassivo. E o anjo chegou perante ele e não podia fazer nada. E falou: olha, as suas esmolas, a sua bondade, a sua benignidade, tudo tem chegado ao trono da glória. Olha, manda homens buscar a Pedro. Manda homens buscar a Pedro e ele te dirá palavras pelas quais será salvo. Sabe por quê, irmão? Porque o anjo não podia pregar para Cornélio. Aleluia. Glória a Deus. Amados, como Deus precisa de mim, como Deus precisa de você. Ele precisa tanto que Ele pagou caro demais. Agora, sabe de quem Deus não precisa? De servos inúteis. Qual o Senhor da vinha? Qual o Senhor da seara? Qual o dono de qualquer empresa aí que contrata um trabalhador e quando ele vai visitar a sua seara ou a sua empresa, aquele trabalhador está ali, intertido, né? Está ali mexendo no celular, está ali deitado, dormindo no horário de trabalho. É destes que o Senhor nosso Deus não precisa. Ele não precisa de servos inúteis, mas Ele precisa de servos que estão prontos para falar com Ele, né? Quando Ele diz, igual Ele falou, né, para Isaías, né? Quando Isaías viu a glória do Senhor, e o Senhor falou: quem irá por nós? E Isaías se apresentou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amados, como Deus quer ouvir isto dos seus lábios. Como Deus quer ouvir isso dos meus lábios, está saindo do meu coração, saindo do seu coração. Não é palavras, né? Não é palavras que vai fluir somente, não vai ultrapassar a laje desta congregação, mas palavras que vão chegar ao trono da glória. Amados, nós não precisamos gritar para alcançar o reino da glória. Ana precisava ter uma comunhão com o nosso Deus, ela precisava de algo de Deus, e ela gritava, ela chorava, ela esperneava. Não, nenhuma palavra saía dos seus lábios, somente a sua boca arquejava. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque antes que nós possamos falar qualquer coisa, Deus já está sondando os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Aleluia. Como Deus está precisando de almas dispostas a trabalhar nesta cidade. Almas estão se perdendo dia por dia, almas estão morrendo, estão perecendo sem conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e vão para o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, só há dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Amados, nós não temos outro destino, não existe meio termos, não existe um caminho secular, não. Ou nós seremos salvos ou nós seremos condenados. Verdade. Aleluia. Todos pecaram e vão para o inferno. Romanos 3:23. Essa é a palavra certa. Está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem está destituído de entrar no reino dos céus, vai para onde? Se não existe outro lugar. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas aquele Senhor, ele ia, porque a sua seara ainda estava precisando de trabalhadores. Então ele foi em vários momentos durante o dia, porque a seara precisa de trabalhadores. Amados, Deus está buscando trabalhadores. Amados, não são suficientes aqueles que estão anunciando a verdade.
aqueles que têm coragem de pregar o Evangelho com autoridade, aqueles que não estão passando a mão na cabeça de ninguém. Ah, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Amados, não. Deus é justo. Ele é bom, sim, para aqueles que são bons. O que está escrito lá em Salmos? Diz: eu amo aqueles que me amam. Eu já falei isso para os irmãos. Está declarado, a palavra de Deus diz: eu amo os que me amam. Então aqueles que não amam ao Senhor não são amados por Deus. Aleluia. E não tem pregadores suficientes para pregar o Evangelho, né, sem passar a mão nas cabeças das pessoas, porque está escrito, né, que Jesus falou com Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não pode. Você acha que eu vou achar que alguém que não foi batizado vai entrar no céu? Eu estaria chamando Jesus de mentiroso. Aleluia. Mateus 16:16, o Evangelho está sendo pregado, e lá diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amados, a condenação está nos esperando, se nós não somos batizados em nome de Jesus. Aleluia. Se nós não nascemos de novo, se nós não nos apresentamos perante Deus, porque Ele está precisando de trabalhadores para a sua seara. Por que nós estamos vindo lá de Contagem para cá? Porque aqui não tem ninguém, né, que possa pregar o Evangelho. Graças a Deus temos a irmã Elisete, mas não tem nenhum homem, né, que possa sair com a irmã Elisete e pregando o Evangelho, e anunciando o reino. A irmã Elisete está aqui sozinha. Aleluia. Então tem que vir pessoas de fora, porque nós não nos apresentamos, né? Como em quantas cidades a gente passa por General Carneiro, a gente passa por Belo Horizonte, a gente passa por tanto lugar, a gente vê as almas, né? Quem tem conhecimento da palavra de Deus sabe, as almas estão se perdendo, as almas estão sendo lançadas no fogo do inferno dia após dia. Por quê? Porque não dão ouvido à verdade. Aleluia. Como o apóstolo Paulo diz, né? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Como que essas almas aqui vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E para que nós sejamos enviados, nós precisamos nos apresentar perante Deus. Aleluia. Precisamos falar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí sim, quando nós nos apresentamos perante Deus, dispostos, aleluia, aleluia, dispostos a crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Aleluia. Porque se nós não cremos na palavra de Deus, nós vamos passar dessa vida, né? Como vai acontecer aquele versículo que todo mundo conhece: muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que se apresentam. Aleluia. Chamados, eu já falei com os irmãos aqui, Saul foi chamado para ser rei, mas foi rejeitado. Salomão foi chamado, mas deu ouvido às suas mulheres e construiu templos a demônios. Judas foi chamado e escolhido para ser um dos 12 que estivesse dia e noite com Jesus. Então ser chamado, irmão, é muito pouco. Nós precisamos ser escolhidos. E para sermos escolhidos, nós precisamos nos apresentar. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Esta cidade precisa de trabalhadores para esta seara. Aleluia. Vamos colocar isto em oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus e vamos nos apresentar perante Deus, para que Deus possa levantar um povo neste lugar. É muito difícil. É muito difícil. Às vezes eu tenho que chegar aqui, irmão Osmar, e tenho que iniciar o culto, dirigir o louvor, pregar e terminar o culto, sem ter um tocador. E quantos tocadores estão em casa? Quantos tocadores não se apresentam? Sabem da necessidade de Roças Grandes, mas poucos se apresentam. E infelizmente aqueles que apresentam, aqueles que estão ociosos, né, no desejo, ociosos no desejo de fazer a obra de Deus, mas canta tanto quanto eu, toca tanto quanto eu, que não toco nada, não canto nada. Irmão Enoque não toca, né, irmão Enoque? Osmar, irmão Geraldo não toca, né? Queremos fazer, mas não podemos. Precisamos daqueles que podem. Aleluia. Bendito seja Deus. Que Deus possa abençoar as suas vidas. Se apresente. Se apresente. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor para fazer a obra na sua vida. E Ele vai fazer. Mas você tem que entrar no padrão da igreja de Cristo. Aleluia. Quando uma pessoa, irmão Geraldo, está arrumando um emprego, largou o Uber, e ele está arrumando a documentação, ele arrumou o emprego, mas não pôde chegar e trabalhar. Né, irmão Geraldo? O emprego já tem uns 10 dias que ele arrumou, mas tem que fazer exames, tem que fazer exames, tem que tirar retrato, tem que fazer muita coisa. E agora que ele terminou e se apresentou, agora ele está apto para trabalhar. Mas, e para nós estarmos aptos para o reino de Deus, existem critérios também. E como eu falei aqui, como diz a palavra de Deus, o reino dos céus é semelhante. Aleluia. É semelhante. Irmãos, para que nós possamos entrar no reino dos céus, existe padrão. É um padrão. E este padrão, né? E este padrão está lá em Atos 2:38. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Glória. Este é o padrão. E se nós não entrarmos neste padrão, vai acontecer, né? O que diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. E este perdão é nas águas do batismo. Amém? Não é fora dele. Não é fora dele. A bondade de Deus não vai acontecer fora dele. Porque se Jesus salvar qualquer pessoa, irmã Margarida, se Jesus salvar qualquer pessoa que não passou pelo padrão que ele estipulou, Jesus fica mentiroso. Foi ele que falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Quer dizer, se não for batizado, não vai entrar no reino do céu. Como eu sempre falei com os irmãos, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém.